É isso aí, galera. Vamos dar início a mais um Car Talk comigo, professor Alberto Papaléu. E no nosso bate-papo de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre convencionalismo versus essencialismo. Bem, para a gente poder introduzir esse assunto, é importante que eu te diga que a doutrina do convencionalismo e do essencialismo, estudada dentro da disciplina de hermenêutica, ela deve muito a um diálogo platônico chamado diálogo do Crátilo. Nesse diálogo, falando brevemente a respeito dele, nós temos a figura aqui de dois oponentes, que vão fazer um embate teórico. De um lado nós temos Hermógenes, de outro lado nós temos Crátilo, e nós temos aqui uma espécie de juiz ou intermediador que é feito pela figura de Sócrates. É importante eu salientar para vocês que este diálogo, chamado diálogo do Crátilo, ele é um diálogo aporético, um diálogo inicial, é um diálogo ainda dos primeiros momentos de produção socrática, tá? Então ele é um diálogo sem conclusão, ele é um diálogo sem fechamento, mas nós podemos atribuir a ele alguns aspectos aqui para nossa resenha do Car Talk. Vamos lá. Basicamente o que nós temos aqui são duas teses, dois argumentos, um levantado por Hermógenes e outro levantado por Crátilo, tá? Que podem ser reduzidos a partir da seguinte fórmula. Para Hermógenes, os nomes, ou seja, a linguagem, tá? É fruto de convenções que nós fazemos acerca do seu uso. Repetindo, para Hermógenes, a linguagem é fruto de convenções que nós fazemos acerca do seu uso, beleza? Exemplificando para vocês, eu trago aqui a metáfora da palavra lei ou direito, tá? Ou direito como sinônimo de lei. Se a gente entender que lei e direito são sinônimos de convenções, então é possível a gente fazer uma rápida convenção de que as pessoas aqui que se reconhecem enquanto pertencentes a uma determinada comunidade, moradores do prédio, moradores da mesma casa, moradores de um condomínio, consentirem que qualquer barulho alto depois das 10 horas da noite configura uma violação, ao nosso direito de estarmos recolhidos, de termos o nosso sossego, e que isso autoriza, por exemplo, a desapropriação sumária do aparelho de som por parte de qualquer um dos interessados, então nós estamos diante de algo tipo como um direito, porque nós estamos falando aqui de uma convenção que os moradores desse condomínio, desse prédio aqui, fizeram entre si e que estão obrigados, portanto, a obedecer mutuamente, tá? Então, veja que o sentido da palavra direito é mediado pela convenção que a gente faz, entendeu? Então, se a gente convencionou que determinada prática é um direito e que ela está prevista, por exemplo, numa lei, então nós nos obrigamos a seguir com aquela determinada prática. Porque direito, enquanto parte da linguagem, enquanto nome, é fruto de uma convenção entre os participantes. Tese do convencionalismo. Tá? Se eu digo que um caderno, é porque nós convencionamos o que é um caderno, então nós temos um conceito, tá? Um conceito linguístico do que é caderno. Já para o Crátilo, que vai discordar frontalmente dessa tese do Hermógenes, o Crátilo ele acredita que todo nome, ou seja, toda linguagem, possui uma essência. E que a tarefa principal da linguagem, é fazer transparecer a essência das coisas. Um exemplo bem prático disso é a ideia de você buscar a correspondência do nome da pessoa com a essência vinculada à palavra. Por exemplo, Esther seria, a externalização da essência de uma mulher que tem uma luz própria, uma mulher brilhante, uma estrela, tá? Pedro seria a personificação de uma pessoa que é forte, que é dura como uma rocha, seja fisicamente, seja moralmente, seja espiritualmente, Então uma pessoa forte como uma rocha seria aqui chamada de Pedro, porque essa é a sua essência, tá? Enquanto indivíduo. Uma mulher com uma luz resplandecente seria Esther, a estrela, tá?
E aqui a gente poderia seguir nessa brincadeira ao longo de toda a manhã, de toda a nossa divagação. Porém, o que o Crátilo quer dizer, né, e ele é também chamado de um naturalista, é que se todas as coisas possuem uma essência e o papel da linguagem é transparecer a essência das coisas, então significa dizer basicamente que é muito fácil você separar um direito do não direito, ou a justiça da injustiça, considerando que tanto o direito quanto a justiça possuem uma essência em comum. E o que significa dizer que eles são conceitos universais e não particulares. Qualquer tentativa de tergiversar, de fugir dessa essencialidade do direito e fugir dessa essencialidade da justiça, seria aqui um ato que configuraria, na verdade, um não direito ou uma injustiça. Entendem? Então, o essencialismo é a tese que vai ser levantada por Crátilo para fins de explicação, né, de como é que nós devemos utilizar a linguagem, beleza? Eles levam esses dois argumentos para o Sócrates, e o Sócrates, então, ele vai receber esses argumentos, refletir sobre eles e, de um certo modo, vai buscar contra-argumentá-los, porque, como eu te disse, trata-se de um diálogo aporético, sem fechamento, tá? Então, quanto à tese do Hermógenes, o que o Crátilo vai levantar é que a tese do convencionalismo, ela gera como consequência prática um relativismo, ou seja, nós podemos utilizar o mesmo nome, a mesma palavra, a mesma linguagem, para comportar dentro dela convenções diferentes e antagônicas. E isso vai seguir-se, né, como resultado, a ideia de que justiça pode ser tanto sinônimo de não matar, quanto sinônimo de matar alguém em legítima defesa. Num primeiro exemplo, se você observa, por exemplo, a aplicação do artigo 121 do Código Penal num crime que foi cometido por alguém, um homicídio, você vai dizer que justiça é prender essa pessoa porque ela matou alguém, cometeu um crime. Mas se esse crime foi precedido por alguma excludente de ilicitude como a legítima defesa, então você vai dizer que a consequência desse ato é sinônimo de justiça e não de injustiça. Entende? Então, para esse primeiro argumento, a gente consegue perceber que o Sócrates, ele baixa a bola um pouquinho do Hermógenes, dizendo que ele se obriga, né, em explicar como é que a gente pode vencer esse relativismo linguístico, no qual as convenções elas acabam sendo utilizadas para coisas antagônicas, né, para atingir objetivos antagônicos. Já para o Crátilo, a reflexão é um pouquinho mais densa, porque para o Crátilo o que acontece é o seguinte: então, se todas as coisas possuem uma essência e o papel da linguagem é fazer transparecer essa essência, significa dizer que em algum momento da história do pensamento humano, da história do próprio homem, da história da linguagem em si, não existia linguagem. Não existia linguagem. E aí alguém viu uma coisa e disse que aquilo era uma cadeira. E disse que aquilo, a essência daquilo, correspondia à palavra cadeira. Só que essa pessoa que fez isso, o criador da linguagem, ou até o próprio criador das coisas que atribuiu o sentido, né, da linguagem para as coisas, essas pessoas não têm um paradigma, não têm um apoio, não têm uma referência para que eles possam distinguir uma cadeira de uma não cadeira, um direito do não direito, nesse momento mais originário aqui de criação. O que significa dizer, então, como consequência, que para o essencialismo, a grande problemática a ser enfrentada é a problemática que aduz que toda a linguagem é, no fundo, arbitrária. Porque eu não tenho como dizer se a palavra cadeira realmente corresponde à essência da cadeira, porque no início da linguagem não havia um paradigma, não havia um ponto de apoio que pudesse me habilitar a dizer se aquele foi o emprego mais adequado. Então é uma reflexão bem mais teórica, uma reflexão bem mais densa, bem mais metafísica nesse sentido. Pensando numa maneira mais prática, né, porque o diálogo termina assim,
sem a gente saber quem venceu, quem não venceu, o que se sucede a partir daqui. Mas pensando de uma maneira bem mais prática, né? Eu, particularmente, já tive a oportunidade de escrever sobre o assunto, e quando eu me propus a escrever isso em parceria com o professor Paulo Veil, que foi meu orientador do doutorado, nós escrevemos no contexto dos direitos humanos. E para mim isso é uma coisa que exemplifica bem a aplicação dessas duas teses, né, modernamente dentro do direito, que é a ideia de um universalismo em matéria de direitos humanos e a ideia de um relativismo, ou, melhor dizendo, a ideia de relativismos, no plural, sobre a natureza dos direitos humanos. Quem adota a tese de que os direitos humanos são um conceito universal, pressupõe que existe uma essência a ser defendida no que tange aos direitos humanos, ou seja, adota a tese do essencialismo. Então essa pessoa vai dizer que os direitos humanos são universais porque pertencem à pessoa humana, porque o ser humano é aquele que é capaz de ser destinatário da dignidade da pessoa humana, porque em algum nível argumenta que essencialmente o que define o ser humano é a autonomia como sinônimo de liberdade. Adote o referencial filosófico que adotar, mas basicamente vai dizer que a essência dos direitos humanos é a defesa da dignidade da pessoa humana e tem como destinatário o ser humano. Por isso seria um conceito universal. Já para quem defende a tese do relativismo em matéria de direitos humanos, vai partir do pressuposto de que as diversas culturas e os diversos arranjos culturais se tornam convenções que trazem à tona a verdadeira autonomia dos indivíduos e dos seres humanos assim considerados. Ou seja, não tem como você produzir uma tese que seria na prática universal, dadas as diversas diferenças culturais que afirmam a identidade dos seres humanos em sociedade. Então aqui a gente consegue ver na prática, por caminhos diferentes, a aplicação dessas duas teses. A tese do essencialismo na universalidade dos direitos humanos, que é a tese do Crátilo, e a tese do convencionalismo no relativismo dos direitos humanos, que é a tese do Hermógenes. Elas enfrentam problemas, né, como a gente viu. No fundo, então, quando a gente fala de uma universalidade em direitos humanos, esses nossos pressupostos filosóficos que fundamentam a dignidade, eles são também puramente arbitrários, são vinculados a uma corrente filosófica, a uma corrente religiosa, a uma corrente política, né, que precisa ser externada para que nós possamos compreender o seu sentido. E do mesmo jeito, quando a gente pensa no relativismo, né, com base nesse culturalismo, a gente fica obrigado a justificar por que, por exemplo, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal proíbe a farra do boi, mas na Espanha, as touradas são um esporte considerado como patrimônio cultural do povo espanhol. Então essas questões, elas são questões que são perfeitamente adequadas no sentido do debate sobre o que é o essencialismo e o que é o convencionalismo. Quem vence o debate? Eu jogo essa pergunta aí para vocês. Eu já dei uma resposta no artigo que escrevi em parceria com o professor Paulo Sérgio Veil, né? Não vou dar spoiler dessa resposta. Se vocês quiserem, vocês procuram o artigo, tá? Posso deixar o link aqui na descrição para vocês. Mas eu queria, antes de me despedir, dizer o seguinte: esse debate, ele é um debate que vai tratar daquilo que nós chamamos do germe da filosofia da linguagem, tá? Porque o que nós estamos dizendo aqui é que o conhecimento, tá, ele necessariamente tem algum pertencimento com a linguagem. Ou a linguagem tem algum tipo de pertencimento com o conhecimento, ou seja, há uma vinculação. Porém, nesse primeiro sentido, aqui nesse primeiro debate, a verdade que está sendo enunciada no texto de Platão é a de que há essa vinculação e de que a linguagem, ela não é o fim do conhecimento, mas que a linguagem, ela é um meio para que você chegue no conhecimento. Daí a importância de você adotar ou a tese do convencionalismo ou a tese do essencialismo. Porém, galera, eu faço essa advertência para vocês. Modernamente, com o giro linguístico e a introdução de uma filosofia da linguagem a partir de Ludwig Wittgenstein,
No Tractatus Filosóficos, depois com a revisão das investigações lógicas, a gente vai ter uma modificação da posição da filosofia da linguagem. Então, uma modificação da posição da linguagem dentro dessa estrutura de pertencimento com conhecimento. Porque a partir da filosofia da linguagem, a linguagem ela é deslocada como meio para o conhecimento e ela vai passar a ser a própria finalidade do conhecimento, tá bom? Sobre essa questão, a gente pode marcar aqui um outro momento, um outro vídeo para a gente poder conversar. Agora sim, me despedindo efetivamente de todas e todos, não se esqueçam de deixar o seu like, tá? Deixa aí nos comentários também se você teve alguma dúvida, se você quer que eu responda para você alguma dúvida, tá? Se você tem alguma provocação, e responde para mim a pergunta que eu fiz. Quem você acha que vence hoje, 2022? Quem é que você acha que está vencendo esse debate? Você acha que é o essencialismo ou o convencionalismo, tá? Um forte abraço aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para as notificações dos nossos próximos vídeos. Forte abraço. Deus abençoe. Excelente início de semana.